E aí, tudo bem? Dos assuntos que a gente tinha programado para falar, a gente já falou um pouco de números complexos. É claro que a gente fez um resumo porque tem mais coisas para ser estudado. Estatísticas na última aula e ficou faltando, a gente falou um pouquinho de geometria analítica. A gente já fez algumas atividades de números complexos, de estatística eu deixei no próprio PDF, então você tem que passar a limpo e mandar para mim, né? Eu deixei umas três ou quatro lá, para cada tópico eu deixei um, pelo menos um para você fazer. E esse aqui a gente faz, e eu também tenho uma lista de exercícios de geometria analítica aí para você. Vou esperar um pouquinho aqui para aumentar o áudio. Então vamos voltar aqui, né? Eu aumentei o áudio ali porque estava baixo aqui. Então a gente vai falar um pouquinho de ponto e régua, a gente vai fazer, na verdade, né, como eu disse, é bem um resumo, né, já que eu não sei se você estudou isso aqui na outra escola, porque a ideia do terceiro ano da escola nossa aí é uma revisão para o Enem. Então, peguei e fiz um resumo desses assuntos que são assuntos do terceiro ano. Vamos embora aqui, dar uma olhada aqui. A ideia de geometria analítica é você pegar a geometria e torná-la, né, mais algébrica, uma vez que você vai trabalhar com a geometria no plano cartesiano. O que a gente vai fazer aqui é dar uma estudada um pouquinho de distância de dois pontos, ponto médio, condição de elemento de três pontos, coeficiente angular de uma reta, equação, posição, distância. Apesar de ter bastante aí, mas são pouca coisa de cada um, então é bem resumido mesmo. No fim das contas, não acaba sendo muito, não. Apesar de ter bastante coisa ali que a gente colocou. Eles são só os tópicos para a gente dar uma olhada. Então, a geometria analítica, na definição, digamos assim, formal, é o campo da matemática, é possível representar elementos geométricos como ponto, reta, triângulos, quadriláteros, aquilo que a gente vê lá no geometria plana, mas a gente vê num plano qualquer. Aqui, como a gente vai ver no plano cartesiano, a gente pode, né, deixar ela mais algébrica, né, fazer todos esses conceitos de reta, de ponto, através de equações. E essas equações, como diz ali, né, essas expressões são derivadas da ideia de ponto, de segmento, de padrão. Então, a ideia basicamente é que você está no sistema de coordenadas cartesianas. Então, um ponto lá no sistema de coordenadas cartesianas, ele tem uma distância x e uma altura y. Você tem sempre um ponto x e y. Então, para qualquer ponto aqui do plano, ele sempre vai ter um valor em x aqui, e um valor em y, né? Então, todo ponto do plano, inclusive os pontos que estão sobre os eixos, né? Se o ponto está no eixo x, o y é zero. Se o ponto está no eixo y, o x é zero. Então, de qualquer forma, ele sempre tem uma coordenada para x e uma coordenada para y. Esse aqui seria o nosso ponto, sei lá, o ponto A. Então, eu posso representar qualquer ponto no plano com x e y, né? Então, se eu souber quem é x e y, eu sei quem é o ponto. Uma coisa importante, esse aqui é o primeiro quadrante, né? Vou chamar de Q1 aqui. E aqui no primeiro quadrante, o x é positivo e o y também. Então, eu tenho pontos mais e mais aqui. Isso quer dizer que, se em algum momento falar sobre o ponto que tem coordenadas positivas, então estão os dois no primeiro quadrante, abscissa e ordenada. No segundo quadrante, que eu vou chamar aqui de Q2, o x é negativo e o y é positivo. Então aqui eu tenho mais e menos aqui. Vou botar um menos aqui para dizer que todo x aqui é negativo e aqui o y é positivo. Esse aqui, o Q3, né, terceiro quadrante, aqui tanto o x como o y, né, ele é negativo. Só para a gente ter uma boa ideia do que a gente está trabalhando e ter uma noçãozinha, né? Se eu vou trabalhar com um plano aqui. Aqui no quarto quadrante, o x é positivo e o y é negativo. Aqui a gente tem alguns conceitos importantes de plano cartesiano, como a abscissa abscissa positiva, abscissa negativa. Na verdade, você tem duas, né? Você tem uma que vai do terceiro para o primeiro e uma do segundo para o quarto, a par e a ímpar, né? E x aqui é positivo e y é negativo.
Quando você estudou a função do primeiro grau, em algum momento deve ter falado disso, né? Das abscissas. Aqui, vou botar aqui assim. Passando pelo zero aqui, não está em cima, mas aqui é zero. Então, na verdade, aqui você tem x igual a y. Então, se x for 1, y é 1. Se x for 2, y é 2. Se x for menos 1, y é menos 1. E aqui no par, né, é o contrário. Vamos jogar um pouquinho mais aqui. É x igual a menos y, ou y igual a menos x. Né? Então, se x for menos 1, o y é mais 1. Se x for mais 1, o y é menos 1. São as duas abscissas importantes aqui nos conceitos de geometria analítica. Então, isso aqui é a introduçãozinha. Então, você sabe marcar um ponto no plano cartesiano, então você conhece o ponto. O que a gente precisa saber? Calcular a distância entre dois ou mais pontos, saber se eles estão na mesma reta, porque assim eu consigo determinar se eles formam ou não um triângulo, né? Que se eu tenho 3 pontos e eles estão alinhados, beleza, está na reta. Se eles não estão alinhados, significa que formam um triângulo. Então você já tem uma figura geométrica aí. Você consegue identificar o tipo de triângulo, se é equilátero, isósceles, retângulo, a partir dos seus segmentos. Aqui todos os conceitos que você viu lá de geometria plana, né? Teorema de Tales, seno, cosseno, essas coisas, relações métricas, relações trigonométricas, são válidas aqui. A grande questão é que você consegue trabalhar com fórmulas para calcular a distância de dois pontos. Né? Num plano qualquer você não sabe porque você não tem as coordenadas. Aí, a gente já falou, né? Abscissa, eixo x, ordenada, eixo y, quadrante 1 tudo positivo, quadrante 2 negativo positivo, quadrante 3 os dois são negativos, quadrante 4 x positivo, x negativo. Abscissa, né? Digamos assim, a abscissa ímpar, né, do eixo que vai do primeiro ao quarto, x igual a y, então todo x igual a y, então o ponto aqui tem sempre o mesmo x e o mesmo valor para y, e a do quadrante par, 2 e 4, abscissa x positiva, aqui esqueci de colocar menos y. Assim, um positivo, outro negativo. Aqui também tem os conceitos de simetria, né, simetria em relação à origem, né, em relação ao eixo x, em relação ao eixo y. Mas depois a gente vai discutir isso com mais calma aí pra frente, se a gente precisar. Já que a ideia aqui é a gente fazer uma revisão da geometria. Então, primeiro, bora ver aqui como calcular a distância entre dois pontos. Lembrando que quando a gente estuda cálculo de distância, primeiro a gente estuda módulo de um número. O que é o módulo de um número? O módulo de um número nada mais é do que a distância desse número ao zero. Então, se eu peço para você calcular o módulo do menos 2, por exemplo, eu quero que você me diga qual é a distância desse número, menos 2, até a sua origem, que é o zero. Então, são 2 unidades. E quando eu quero calcular a distância entre dois valores, né, a distância entre dois pontos que não estão relacionados à origem, né, qual é a distância do número na reta real, vou botar aqui. Qual a distância entre, vou pegar o menos 2? Não, vou pegar outro valor aqui. Vou pegar aqui o 5. Vou pegar o negativo aqui, menos 1. Então, qual é a distância de 5 até menos 1? Eu posso usar o módulo também. Nesse caso, a gente costuma fazer o valor final, que, lembrando que está subindo, está crescendo, então o final aqui seria o 5, menos o inicial. Como o inicial é menos 1, né? Está começando ali do menos 1 e vai crescendo até o 5, o segmento. Então, eu calcularia a distância dessa forma, 5 menos 1. Menos com menos, ou menos vezes menos, vai dar mais. Então, você calcularia o módulo de 5 mais 1, que é 6. E o módulo de 6, a distância de 6 até a origem é 6. Então, são 6 unidades. Então, a distância do número 5 até o número menos 1, ou do menos 1 ao 5, são 6 unidades. Se você tivesse feito aqui menos 1, menos 5, também daria certo, porque daria menos 6 e o módulo de menos 6 é 6. Então, para calcular a distância entre dois pontos, eu só preciso fazer isso. Né? Entre dois pontos aqui não, entre dois números, né? Na reta real. Como a gente está no plano cartesiano, todo ponto vai ter x e y, duas coordenadas. Então, eu tenho duas formas aqui. Eu tenho quando ela está sobre o eixo, né? Porque aí vai ser a reta real.
porque o plano cartesiano nada mais é do que a interseção entre duas retas reais perpendiculares, né, que se interceptam no zero. Então, você tem um plano cartesiano. Se o ponto estiver sobre o eixo x ou sobre o eixo y, esses dois pontos, então você tem a distância na reta. Se ele está em qualquer outra parte do plano, então você tem a distância dos dois pontos. De qualquer forma, eu vou chamar aqui o primeiro ponto x de A e x de B, só para diferenciar, e o segundo ponto B, x de B e x de A, que são, né, não são necessariamente iguais. Então, a gente quer calcular o segmento AB, né? Então, a gente vai chamar isso aqui de distância do ponto A até o ponto B, e a gente vai usar o módulo também, né? Módulo porque garante que seja sempre positivo, uma vez que a distância é positiva. Então, vamos imaginar aqui que eu tenho aqui no plano aqui o ponto A, que tem coordenada x de A e y de A, e o ponto B, x de B e x de A. Eu quero calcular essa distância aqui. Eu posso usar Pitágoras aqui. Aí, para usar Pitágoras, eu tenho que calcular essa distância aqui, porque esse triângulo aqui ele é retângulo. Aí, para calcular a distância do ponto do x de A até o x de B, distância na reta, eu uso o módulo, né? É x de B menos x de A. Foi o que a gente fez aqui, 5 menos 1. Final menos inicial. Para calcular essa distância aqui, ó, é a mesma coisa de calcular aqui, porque são paralelos, não é isso? Então, x y de B menos y de A. Aí eu tenho essas duas distâncias aqui, que são os dois catetos do triângulo. Nesse caso, a minha distância vai ser a hipotenusa. Então, eu posso transformar isso, né, fazer isso algebricamente. Aí, lembrando que nos eixos a distância vai ser o módulo. Eu vou pegar os dois pontos, né, o inicial menos o final, ou melhor, o final menos o inicial. No eixo x, então eu vou ter essa distância aqui, vai ser o x de B menos o x de A. Aí eu vou ter a distância no eixo x, esse segmento aqui. Fazer a mesma coisa no eixo y, eu vou ter a distância no eixo y, y de B menos y de A. Então a minha distância aqui do ponto A até o ponto B vai ser, eu vou usar Pitágoras, eu vou ter distância ao quadrado igual cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. Nesse caso, cateto é um módulo aqui. Isso aqui é um segmento e eu pego aqui a distância entre os dois. Eu vou chegar na fórmula para calcular a distância, né? Usando Pitágoras, né? Como eu disse, olha lá. A distância de ponto A até o ponto B vai ser igual cateto x, está em x, né? Que é o módulo, né? Como está o quadrado aqui, eu não precisei colocar o módulo porque não vai fazer diferença, não é isso? O módulo é sempre positivo. E se você eleva um número ao quadrado, também será positivo. Então, não vai fazer muita diferença aqui nesse caso. Aí, então, eu vou ter que a distância do ponto A até o ponto B vai ser igual ao x de B menos x de A ao quadrado, que é a distância no eixo x, mais y de B menos y de A, que é a distância do eixo y ao quadrado. Como eu quero só essa distância aqui, é só passar esse 2 aqui de potência como raiz, né? Então, a distância vai ser a raiz quadrada de x de B menos x de A ao quadrado mais y de B menos y de A. Isso me permite calcular a distância entre dois pontos, aí não importa onde eles estejam aí. Pode estar um ponto no primeiro quadrante, outro no segundo, não importa. Pode estar um no primeiro, outro no terceiro, no quarto, faz no qual quadrante que ele esteja, ou sobre o eixo aqui também, né? Porque se estiver sobre o eixo, por exemplo, se está no eixo x, o y é zero. Então, isso aqui vai dar zero, vai sobrar só isso aqui, que é justamente o módulo de x. Né? Se estiver no eixo y, o x é zero, vai ficar o quê? A raiz quadrada de y de b menos y de a ao quadrado. Isso é um módulo, né? A gente sabe do seguinte aqui, que o módulo de x, isso é uma propriedade de módulo. Quando a gente falou de números complexos, a gente deu uma olhada nisso aqui também, né? Em algumas propriedades, aí eu falei. Isso aqui é raiz quadrada de x ao quadrado. Isso aqui garante que fique sempre positivo. Então, se estiver sobre o eixo, ou x ou y é zero, e aí você vai ter o módulo da distância que consegue calcular da mesma forma.
Então, bora ver alguns exemplos aqui de como calcular. Eu coloquei uma atividade, eu faço algumas e deixo o resto aí para como exercício. Calcula a distância entre os pontos a seguir. Eu fiz aqui o A, entre o ponto A, que tem coordenadas 1 e 2, e o ponto B, 3 e 5. Então, a distância de A até B vai ser a raiz quadrada de x de b menos x de a ao quadrado, mais y de b menos y de a ao quadrado. Substituindo o x de a e de b e o y de a e de b, então, aqui eu tenho x, 1 e 3. Aqui, outra coisa importante também, que a gente fala o final menos inicial, mas não interessa não, porque como está em módulo, está ao quadrado, não vai mudar, fazer muita diferença não. Mas por questão de ordem, para a gente, né, ficar mais fixa a ideia, você pode pegar o ponto B final e o ponto A inicial. Então, x, 3 menos 1 ao quadrado, 3 menos 1, 2, vai dar 2 ao quadrado, mais o y aqui, 2 em A, 5 em B. Então, 5 menos 2 ao quadrado. 3 menos 1 dá 2, 2 ao quadrado dá 4, 5 menos 2 dá 3, 3 ao quadrado dá 9. Então, eu vou ter a raiz quadrada de 4 mais 9, que é igual a 13, não tem raiz exata, deixou lá. Então, a distância de A até B é a raiz quadrada de 13. Eu ia passar, mas vamos fazer mais um aqui, que a gente tem tempo, já que eu estou gravando, né? Vou pegar aqui a letra B. Vou colocar aqui. Letra B. Como tem o B aqui, então eu vou só marcar aqui para não ficar copiando uma coisa que já está ali. E aqui também eu já vou substituir direto para a gente ganhar tempo aqui, vou ficar repetindo toda a fórmula, né? A distância de A até B vai ser igual a raiz quadrada x de A ou x de B menos x de A. Como o A está zero, então esse ponto aqui, ó, ele está sobre, esse ponto aqui está na origem, esse aqui não, está fora. Então eu quero a distância da origem do sistema até o ponto. Então x é 4, 4 menos 0 dá 4, então aqui vai ser 4 ao quadrado. Eu vou botar direto aqui, né? Mais, aqui é uma raiz só para a gente não confundir, né? Mais a mesma coisa para o y, 2 menos 0 é 2, 2 ao quadrado. Então dá para fazer tudo de cabeça aqui, né? Igual 16, 4 ao quadrado 16. Aqui é quadrado, eu botei 4, foi porque eu confundi, né? 2 ao quadrado é 4. 16 mais 4 dá 20. 20 não tem raiz exata, vixe, a raiz ficou estranhando. O 20 não tem raiz exata, mas a gente consegue simplificar aqui, né? Usando propriedades de radicais. 20 é 4 vezes 5, 4 em raiz quadrada. Vou botar aqui embaixo. O 4 em raiz quadrada. Então, se você fatorar o 20, não em fatores primos, né? Mas fatoração comum, 4 vezes 5 é 20. Aí o 4 tem raiz quadrada, então eu posso separar aqui raiz quadrada do número 4, que é 2, vezes a raiz quadrada do número 5, que não é exato, então eu vou deixar assim. Então aí a distância vai ser 2 raiz de 5. Mais um? Mais um, a letra C. Na letra C também tem zero, então vai ficar igual. Vou pegar aqui a letra D. Corta o C que vira D. Pronto. Deixa eu botar aqui a setinha para indicar para você que eu estou fazendo a letra D aqui. Ficou muito estranho esse D aqui. Pronto, piorou. Então aqui a distância de A para B, né? Alguns livros você vai achar esse A e B maiúsculo aqui, porque são pontos, né? E ponto você usa a letra maiúscula. Então aqui vai ser primeiro x, né? Também não tem essa coisa na primeiro x. O importante é x com x e y com y. Então o x de b aqui é menos 3. Então aqui vai ser menos 3. Menos o x de a, que nesse caso é 3. Ao quadrado. Mais
Letra D, né? O y de B, que é 3, menos, opa, aqui vai ter que colocar, né? Ou você pode fazer o jogo de sinal ali, né? Que o y já é negativo. Menos 3. Menos vezes menos dá mais, e já colocar aqui o mais. Ao quadrado. Vamos botar aqui a raiz. Quadrada. Então, menos, aqui é soma, né? Aqui na multiplicação. Então, aqui continua sendo negativo. Menos 3 vai dar menos 6, porque é soma. Então, vai ficar menos 6 ao quadrado. Mais, ali menos com menos vai dar mais. E 3 mais 3, 6. Então, vai ficar 6 ao quadrado. Nem pense em separar aqui, tá bom? Faça a conta toda. Tipo, você pensa, ah, aqui tem tal quadrado, eu cancelo essa potência com essa raiz aqui e pronto. Não. O que eu tenho que fazer? 6 ao quadrado é 36 e menos 6 ao quadrado também é 36. Então, você vai ter 36 mais 36, que vai dar 72. O máximo que você pode fazer aqui já é colocar em evidência aqui, né? Que 36 é 2, 36 mais 36 é 72, certo? 72 é 2 vezes 36. Então, é como se você estivesse fatorando. Você pode fatorar em fatores primos aqui, né? E depois usar as propriedades de raízes para simplificar o radical. Mas, se você quiser, você pode colocar logo assim, ó, 36 vezes 2. Ou 2 vezes 36, né? Que é exatamente 72. 36 tem raiz, 2 não. Raiz quadrada de 36, raiz exata, né? 6, raiz quadrada de 2, não é exato, então repete. Então, na letra D, a distância é 6 raiz de 2. Fiz 3 exemplos, aí tem mais aí, só para a gente fixar esse conceito. Aqui fica como exercício, para você tentar fazer aí. Qualquer dúvida, pode entrar em contato com a gente. Deixa eu beber um pouquinho de água aqui, peraí, pausar. Então, voltando. Agora que a gente sabe calcular a distância entre dois pontos, pode ser necessário, às vezes, para resolver algum tipo de problema, calcular o ponto médio entre esses dois pontos. Diminuir isso aqui um pouquinho. Pode ser necessário calcular, né, o ponto médio entre esses dois pontos. No caso da geometria analítica, eu consigo calcular, determinar as coordenadas. E assim calcular de uma maneira mais fácil, né? Calcular o ponto médio de um segmento é dividir, encontrar a parte, né, iguais, né? Você divide em duas partes iguais. Aqui também é a mesma coisa. Ponto médio é o ponto que divide o segmento AB em qualquer plano em duas partes iguais, né? Dividir ao meio. Então aqui a gente pode achar as coordenadas, já que está no plano, né? Posso achar esses pontos médios, tanto para o eixo X como para o eixo Y. Então se eu tenho aqui um segmento, igual a gente tinha lá, o segmento AB, aqui M é o ponto médio. Então você vai ter uma coordenada em X, que eu vou chamar de XM, e uma coordenada em Y, que vai ser YM. Pela mesma questão lá do triângulo, né? E triângulo retângulo, aí você tem esse segmento aqui, ó, esse ponto aqui. Esse aqui é o YM, que é o ponto médio. Então, na verdade, para calcular as coordenadas do ponto médio, só basta calcular do x e do y, né? Eu não tenho nenhuma fórmula específica para usar a distância de AB. E aqui é fácil porque está na reta x, né? No eixo x, que é a reta real. Então, aqui é só você dividir o total em 2. Então, x de m aqui vai ser a soma de x de a mais x de b dividido por 2. E o y também, né? O ponto médio aqui no y vai ser o y de a mais yb dividido por 2, já que está na reta é mais tranquilo, né? E aí eu vou achar as coordenadas, né? A distância, ponto médio, a distância de AB dividido por 2. A distância você tem aquela fórmula lá, mas se você usar aquela fórmula lá, vai dar um pouquinho mais de trabalho, né? Se eu quiser saber o tamanho do ponto médio, aí você faz isso.
Mas se você quiser saber a coordenada, você vai simplesmente somar o x de A e de B, dividir por 2, e o y de A e de B, dividir por 2. Perceba que são coisas diferentes, né? Se eu quero encontrar essa distância aqui, ó, de A até M, né, eu tenho que ter essa coordenada aqui do M. Então, eu posso fazer isso de duas formas. Eu posso calcular a distância de A até B, dividir por 2, que eu vou achar a distânciazinha, mas pode ser necessário que você tenha que ter o ponto M. Aí eu tenho que achar as coordenadas do x do M e o y do M. Como é que a gente faz isso? Soma e divide por 2. Então, no eixo x, você vai ter x mais, aqui está menos, não sei porquê. É mais. Eu copiei da outra parte lá. O x de A mais o x de B, vou corrigir aqui e volto. Então, voltando, né? É mais, né? Porque a distância, então, é só era somar e dividir por 2. Como eu copiei da outra fórmula, né? Da distância do ponto de AB, acabei esquecendo de trocar ali os valores. Mas, de qualquer forma, o ponto médio, você tem a distância em x, metade, então você soma os dois valores e divide por 2. Se você usar menos, você vai ter que usar um módulo, né? Que é a distância, né? Isso pode confundir. Então, basta somar as duas coordenadas, tanto para x como para y, né? Porque se estiver do lado negativo, né, vai ser negativo. Soma e divide por 2. Aí, novamente, eu deixo aqui exemplos. Fiz um, faço 2 aqui, tem que fazer uns 3, deixar 3 aí para você. Então, a distância do ponto A até o ponto B. Letra D, 2, 1. Aqui está a letra D. A distância. Então, você vai pegar, para calcular o x, né? 2 mais 5 dividido por 2, dá 7 sobre 2, 3,5, né? E o ponto médio do y, né? 1 mais 6, que também vai dar. É só uma coincidência só, isso nem sempre vai acontecer. Ponto médio, né? Então, a coordenada do ponto médio, né? Do ponto N, vai ser x 7 sobre 2 ou 3,5. Vou botar aqui 3,5, é mais fácil escrever. E o y também 3,5. Isso aqui são as coordenadas do ponto médio. Então, se você quiser calcular a distância de A até o ponto médio, você tem as coordenadas do ponto A, do ponto M, e aí usa a fórmula da distância e calcula. Vou fazer mais um aqui. Essa confração aqui é legal, né? Bora fazer essa confração aqui. Letra C, né? Para calcular o x médio, cadê o x? Aparece o resto do x, isso. Para calcular o x aqui do ponto médio, nós vamos somar o x de A com o x de B. Olha que legal. 1 sobre 2 mais com menos, né? Soma vai dar menos, então vai dar 1 sobre 2 menos 1. Ah, é fácil. Dividido por 2. Vai ter que somar a fração aqui em cima, né? Deixa eu colocar aqui embaixo. 1 sobre 2 menos 1. Como só tem uma fração aqui, você pode somar da seguinte forma, sem calcular o MMC. Multiplica. O que tem denominador você repete, o sinal você repete. O que não tem denominador você multiplica pelo denominador da fração, então 2 vezes 1 é 2, e repete aqui embaixo o denominador. É como se você estivesse usando aqui, ó, meios pelos extremos. Botar 1 aqui, 1 vezes 1 dá 1, 2 vezes 2 dá 2, e aqui embaixo é 2 vezes 1 que dá 2. Então isso aqui vai dar menos 1 sobre 2. Então, consequentemente, aqui vai ser menos 1 sobre 2 dividido por 2. Divisão de fração. Repete a primeira e inverte a segunda. Então, isso aqui vai ser menos 1 sobre 2 vezes o inverso de 2, que é 1 sobre 2. Aqui vai ser 1 sobre 2.
Então, vai dar menos 1/4. Se você tivesse trabalhado com decimal, você ia ter 0,5 dividido por 2, que dá 0,25, que é 1/4. Agora o y, né? Tem fração também, as duas são frações. Então a gente vai ter aqui o y de A, que é 1/3, mais o y de B, que é 2/3. Ah, fácil também. Porque tem o mesmo denominador, né? Se tivesse denominador diferente, aí dá um pouquinho mais de trabalho. Dividido por 2. Então, como tem o mesmo denominador, então você vai repetir o denominador, somar os numeradores. Repete 3, soma 1 mais 2, coincidentemente vai dar 3, e 3 dividido por 3 dá 1. Então, na verdade, isso aqui é 1 sobre 2, né? Eu vou colocar aqui tudo e lá embaixo eu coloco. Então, 2 mais 1, 3. Aqui, denominador 3. E aqui, só para colocar o 2 aqui também, e aqui. Então, o y, né? O y médio, né? O segmento médio do y vai ser 3 dividido por 3 dá 1, 1 sobre 2. Consequentemente, né, as coordenadas do ponto M vão ser o x menos 1/4 e o y, vou riscar, e o y 1 sobre 2, ou meio, né? Aí as outras ficam no exercício aí para você tentar fazer. Vamos ver o próximo assunto aqui. Então, a gente já sabe calcular a distância entre dois pontos. Se precisar a coordenada do ponto médio, tem uma coisa que eu acho que eu não coloquei aqui, que é conhecido como baricentros, né? A coordenada do baricentro é o centro do triângulo. Então, nesse caso, como tem 3 lados, 3 segmentos, é só você somar o x, as coordenadas x dos 3 pontos. Você vai achar o x a coordenada x do baricentro, né? Do ponto do baricentro, que é chamado de ponto G. E o y é a mesma coisa, você soma as 3 coordenadas do y e divide por 3. E aí você vai ter as coordenadas do baricentro, né, se necessário for. Não coloquei aqui, porque já estava muito extenso aí, muita coisa. Aí deixei aqui só sobre essa parte de ponto, né, e distância entre dois pontos, um exercício aqui de fixação para a gente treinar. Tem quantos? 5, 6, 5. Desses 5 eu respondo aqui uns 2 e deixo o resto aí para você. Passei rápido, mas é só, eu vou mandar o PDF para você também, depois você dá uma olhada. Mas eu escrevi aqui novamente aqui a questão, né, para a gente responder. Deixa eu ver onde está aqui outra questão. Vamos voltar, foram só 2. Volta aqui. Então tem 5, vou fazer 2 e deixo 3 para você. Aí aqui, primeiro, verifique se o triângulo ABC converge nos pontos A, menos 1, 3, B, 6, 1 e C, 2, menos 5, é um triângulo retângulo. Então, um triângulo retângulo, né? Deixa eu colocar aqui, vou colocar aqui. Um triângulo retângulo possui um ângulo reto, né? A gente sabe que um triângulo só pode ter um ângulo reto. Eita, rapaz, foi demais. Ângulo reto mede 90 graus. Faz de conta que aquilo ali é um ângulo reto. Se é retângulo, então vale Pitágoras, né? Hipotenusa. Eu passei um A aqui, né? Hipotenusa, cateto B e cateto C. Né? Ou CV, tanto faz. A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado, teorema de Pitágoras, né? Então, se um triângulo é retângulo, vale o teorema de Pitágoras. Então, se vale o teorema de Pitágoras, o triângulo é retângulo. Né? Então, se você pega os 3 lados de um triângulo, usa a relação de Pitágoras, né? A fórmula. E se der certo, significa que esse triângulo ele é retângulo. Então, é uma forma de você verificar se um triângulo é retângulo. Né? Pega os 3 valores, né? Que é chamado de terno pitagórico. Por exemplo,
Um triângulo que tem medida 5, fica 5 ao quadrado. 4 e 3, 4 ao quadrado, mais 3 ao quadrado. Esse triângulo é retângulo. O triângulo que possui essas medidas, 5, 4 e 3, é retângulo. 5 quadrado é 25, 16 mais 9, 25. Então, vale, então, retângulo. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou calcular a distância. Deixa eu botar aqui, depois eu volto ali e uso Pitágoras com a minha distância que eu vou calcular. Eu vou calcular a distância dos três segmentos, né? Vou calcular a distância de A para B. Depois vou calcular a distância de B para C e de A para C. De A para B, a gente vai ter x primeiro, né? 6 menos com menos ali é menos 1, vai dar mais. 6 mais 1 ao quadrado. Dá mais porque, né, tem outro sinal. Eu já fiz aí direto, né? Mais o y, né? 1, aí menos com menos dá mais, então fica 1 mais 3, 4. Eu vou botar aqui 1 mais 3, mas a gente poderia ter colocado logo no direto. Até facilitaria. O próximo eu já vou fazer assim. Ao quadrado. Mas aqui eu já vou colocar o resultado, né? A gente ganhar tempo aqui, né? Volta a raiz aqui, né? Aí então, aqui vai ser 7 ao quadrado, que vai dar 49. Não tem muito espaço, então eu já vou fazendo direto aqui. 1 mais 3, 4 ao quadrado dá 16. 49 mais 16, 59 mais 6, 65. O 64 tinha raiz exata, como 65 não tem. 13 vezes 5, nenhum dos dois tem, então deixa aí. Deixa eu ver. Isso mesmo, né? Agora eu vou calcular a distância de A para C. Essa raiz aí, na hora de a gente for usar aqui Pitágoras, a gente vai acabar cancelando. Então, se vai aparecer raiz aí nessa distância ou não, não vai fazer muita diferença. Mas aqui eu já vou colocar já os valores já, tá bom? A gente não ficar fazendo aqui. Eu sei que vai ser 2 menos com menos mais. Então, 2 mais 1, 3. Vai ficar 3 ao quadrado aqui. Mais. Agora o y. Menos 5, menos com menos dá mais. Então, menos 5 menos 3. Mais 3 vai dar menos 2 ao quadrado. Aqui eu já vou somar, né? Aqui é mais, eu esqueci de cortar aqui. 9 mais 4, 13. E a distância, né? Só falta agora aqui, que é C. Só falta a distância de B para C. Ou de C para B, como faz, né? Aí vai ser agora de B para C aqui. O x, 2 menos 6 dá 4. 4 ao quadrado. Mais menos 5 menos 1 que dá menos 6. Menos 6 ao quadrado. Igual. Aqui já vai colocar o resultado também, depois a gente soma, né? Aqui estava mais fácil. Então, 16 mais 36. Que vai dar 52, né? 6 com 6, 12. Então, dá 42 mais 10. 50. Oh, aqui já vou retado, né? Deixa eu apagar aqui, peraí. Então, retornando, né? Era 36, eu botei 56. É porque a soma, né?
6 mais 6, 12, vai 1. 2 em 1, 3. 3 em 1, 2. Mais 3, 5. Então, 52. Raiz quadrada, né? Então, a distância de A para B é 65, de A para C, 13, e de B para C, 52. Então, usando Pitágoras aqui, né? Aí, primeiro, a gente vai identificar qual é o maior valor, né? Qual o maior segmento, né? Ou seja, qual é a hipotenusa. O maior segmento vai ser a hipotenusa, que é esse aqui, né? Raiz quadrada de 65, raiz quadrada de 13, raiz quadrada de 52. Aqui vai dar 8, alguma coisa, né? Aqui dá 3, alguma coisa. E aqui dá 7, alguma coisa. Então, o maior é esse aqui. Então, aqui agora a gente vai ter raiz quadrada de 65 ao quadrado, que é a hipotenusa. Vou colocar o quadrado aqui. Vai ser igual a raiz quadrada de 13 ao quadrado. Você pode colocar aqui esse quadrado tanto dentro como fora da raiz, que a gente tem uma propriedade que permite e diz que vai dar igual aos valores, né? Mais o quadrado de 52 ao quadrado, a raiz quadrada de 52. Ficou até mais fácil com as raízes, porque a gente vai cancelar aqui, não precisa calcular a potência, né? Então você vai dar igual, né? Então aqui sobra 65, não é isso? Eu cancelei a raiz ali com a potência. Aqui vai sobrar 13, e aqui vai sobrar 52. 13 mais 52 igual a 65. Então, se vale o termo pitagórico, né? Se esses valores aí satisfazem o teorema de Pitágoras, então é porque as medidas são a medida de um triângulo retângulo. Então, você tem que, realmente, esses 3 pontos aí no plano cartesiano formam um triângulo retângulo. Na segunda aqui, nessa questão 4, dados os pontos A e B, determine o ponto P do segmento AB, tal que a razão entre eles, entre as medidas de AP e BP, seja igual a 2 terços. Então, você tem 2 pontos no plano. Deixa eu ver aqui se dá para fazer. Dá para fazer. Vou botar aqui o plano cartesiano. Está um pouco torto, né? É porque o computador se mexeu aqui um pouquinho. Então, aqui eu tenho um X. Eu vou apagar isso aqui e fazer essa reta um pouco melhor. Então, você tem o eixo cartesiano, você tem um segmento AB. O ponto A está no primeiro quadrante. Por que a gente sabe isso? Porque tanto o x como o y é positivo. E o ponto B está no quarto quadrante. Não necessariamente alinhado, né? O x é positivo e o y é negativo. Então, esse ponto aqui está um pouco mais para cá e esse está mais para cá, tá? Assim. Ponto B. Vou botar o ponto A aqui para não ficar alinhado, para a gente achar que tem o mesmo x, não tem. Esse aqui é o segmento AB. Deixa eu tirar esse A daí para não confundir. Tem muito A aí. Aqui, você não precisa. E aí você tem um ponto P que a gente não sabe onde está, mas ele está aqui entre A e B. Deixa eu colocar aqui em cima, mas eu não sei se ele está realmente aqui em cima, tá bom? Eu vou colocar aqui só como exemplo, mas ele pode estar na parte de baixo aqui. De qualquer forma, o que eu sei é que a razão entre A e P, se fosse o ponto médio ali, era mais tranquilo, né? E B e P, eu tenho. O que eu sei? Que esse ponto P tem coordenada x e também tem y. Então, eu vou usar essa razão aqui para achar o x do P e o y do P, usando aquela mesma ideia lá de ponto médio, né? Eu posso traçar aqui, tem um triângulo, e aí achar aqui a distância no x e no y. Então, eu vou fazer o seguinte aqui.
Para x, vou colocar aqui, eu vou dividir os segmentos. Quem é AP? Distância de A até P. Então, você pode, aqui você tem um ponto aqui até aqui. Você pode colocar assim em relação ao eixo Y. Você pode traçar aqui, ó, e aqui. Esse segmento aqui te dá a coordenada do ponto do P. Então, aqui vai ser AP, o X, né? Vou pegar aqui primeiro o X. Então, o X de A é quem? É 5. Botar menos, botar final menos inicial. Eu podia colocar o 5 na frente, não faz diferença não. Mas eu posso colocar x menos, né? Vou colocar x menos ali, embaixo faço a mesma coisa, que aí no final você vai achar o x do P, vou botar aqui xp, menos o x de A, que é 5. Aí eu tenho a distância, essa distância aqui, né? Que vai dar essa coordenada, que é isso aqui. E embaixo, mesma coisa, né? Como o P agora é o inicial, então vai ser o x do B, 15, menos o x do P. Aqui é 15. E isso vai ser igual à razão entre eles, que é 2/3. Então a gente pode, né? Não vou botar aqui, não. Pode multiplicar aqui e a gente vai achar o x do P aqui. Então a gente vai ter, já vou multiplicar direto, né? 2 vezes 15 dá 30. Menos 2 vezes x do P vai dar 2x do P. Estou usando aqui meio pelo extremo, já multiplicando aqui tudo. Igual 3 vezes. Vamos cá. Deixa eu ver aqui se está. Tá. Menos 3 vezes 5 dá 15. Resolvendo isso aqui, vem para cá ficar negativo, vem para cá ficar positivo, né? De qualquer forma, se você trouxer o x, o 3 aqui vai ficar menos 5, se você for para lá, fica mais 5. É só você multiplicar por menos 1, significado negativo, x, né? Então, vai ser 5x do P igual, eu peguei esse, trouxe para cá para ficar positivo, então isso vem para cá, vai dar 30 mais 15, 45. Então, o x do P vai ser igual a 45 dividido por 5, que vai dar 9. Falta achar o y e a gente pode usar a mesma ideia, né? Inclusive usar a mesma razão. Então, aqui é 9, está aparecendo outra coisa, mas é 9. Então, o x aqui é 9, então 9 está aqui em cima, então está aqui, né? O x é positivo, está desse lado mesmo, né? Perceba que o x de A é 5 e o x de B é 15. E 9 está entre 5 e 15, né? Então, tem alguma relação. Aí eu vou usar essa mesma razão aqui agora com o y, né? Aí o y de A, que é 12, só que eu vou fazer y de P. Isso eu vou trocar ali. Isso, né? Só vou trocar o x, o y e os valores aqui. Vai dar diferente porque são coordenadas diferentes, né? Então, mas aqui, em vez de ser x, vai ser y de A e o de P. E o de B também, né? Para não confundir. Então, aqui, esse aqui é o y de A, né? Aqui embaixo é o contrário, né? Menos 3, que é o y de B, menos o y de P. Isso aqui também é igual à razão 2/3.
Novamente, a gente faz aqui meio pelos extremos. E já vou multiplicar direto, né? Qual que vai dar maior? Isso. Então, 3. Vou ter que multiplicar ali os dois valores, né? Tanto o y como o 12. Se você quiser, você pode colocar aqui um parêntese para lembrar que os dois valores precisam ser multiplicados, né? Já que tem essa operação aqui. Menos 3 vezes 12, que dá 36. Igual. Aí vai ser duas vezes, então aqui vai dar menos 6. Menos 2y do p. E claro que vai dar 5 também, né? Vou fazer aqui. 5y do ponto P, e quando for para lá, vai ficar positivo, né? Vai ser igual a 30, vai menos 6, né? Porque vai ficar, vem para cá, esse vem para cá, fica positivo. Então, 30 menos 6 dá 30. E o y vai ser 30 dividido por 5, que vai dar 6. Acabou que ele realmente estava lá em cima, mas não precisa ser, não vai ser sempre assim, né? Porque aqui a gente achou que x e y positivo, mas não sempre vai ser. Vocês. Então, o meu ponto P tem coordenadas x9 e y6. É um ponto que realmente vai estar aqui, né? Perceba também que o 6 está entre 12 e menos 3. E aí a gente vou fazer o seguinte, a gente ainda tem bastante coisa ainda, então nós já tem quase uma hora que a gente fez só essas duas partes aqui, então eu vou pausar aqui e a gente volta depois. Faz mais de um vídeo para a gente fazer tudo, para não ficar um vídeo só muito extenso, né? Porque na hora de assistir fica mais tranquilo de assistir os pedacinhos, tá bom? Então vou pausar daqui.